Olha, já que a gente está falando de Congresso, vou te contar que a Comissão de Meio Ambiente do Senado realizou hoje a última audiência pública para discutir o projeto de lei que cria a chamada Lei de Reciprocidade Ambiental. A gente vai contar direitinho o que é isso. A proposta ganhou destaque depois daquele anúncio de boicote do CEO global do Carrefour aos produtos do Mercosul, impactando carne brasileira. Lembra dessa confusão? Para esse tema, a gente traz agora para conversar conosco o senador Zequinha Marinho, vice-presidente da Frente Parlamentar de Agropecuária e autor do projeto de lei de reciprocidade ambiental. Muito boa tarde, senador. Bem-vindo aqui à CNN. Obrigada por estar conosco. Então, quero primeiro que o senhor nos atualize, dizendo como foi essa última sessão. A sessão foi interessante. Primeiro, obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar ao vivo aqui pela CNN. A audiência pública tem a finalidade de esclarecer, trazer subsídio para que o relator possa ter em mãos, né, o maior número de informações daqueles que são a favor, daqueles que são contra, para poder se posicionar, né, trazer algumas correções ao projeto, enfim, oferecer um relatório melhor possível, mais próximo possível do ideal para o setor. Senador, esse assunto, né, ele acontece em meio às negociações finais do acordo entre Mercosul e União Europeia. De que maneira o senhor vê esse tema do projeto inserido nesse acordo? Pois é, o projeto tem um endereço, né? Ele será usado, essa lei será usada apenas para aqueles países que exigirem do Brasil, né, a questão ambiental como pano de fundo para fazer negócio, né? País que não cobra isso, também a lei não pega, não tem nada a ver com isso. Nesse momento, as negociações entre o mercado bloco europeu e o Mercosul avançam e significa que estão andando, estão avançando e vão se consolidar. Países que não apoiam essa ideia dentro da Europa se unem nesse momento, a França, a Polônia, por exemplo, se unem para fazer críticas. E o que lamento é o seguinte, comprar é uma decisão pessoal, você pode comprar onde você quiser. Agora, usar meio de comunicação de massa para difamar, para denegrir a imagem de um produto brasileiro lá fora, que todo mundo sabe que é produzido aqui com muito rigor, com muito critério, não é com a legislação mais restritiva do mundo, que é o Código Florestal Brasileiro, não faz bem para ninguém, não é? Então vamos discutir as coisas de forma civilizada. A CNA contratou lá fora, inclusive, um escritório de advocacia para poder começar a abrir ações judiciais, não é, contra esse tipo de difamação, porque até então a gente só chora, só reclama, não é, mas nunca toma uma atitude que, na verdade, deve ser a correta. O projeto de lei é uma carta na manga, para que a gente possa, na hora da negociação, como nação soberana, poder conversar de igual para igual. Se os países europeus se interessam na questão ambiental brasileira, nós também nos interessamos pela questão ambiental, pela sustentabilidade na Europa ou em qualquer lugar do mundo. Só vamos mexer nisso. Vamos lá, pode perguntar. Dá um exemplo prático, assim, para as pessoas que não estão muito familiarizadas com o que significa reciprocidade ambiental, senador. É a questão da equivalência. Por exemplo, reserva legal. Quanto é na França? 4% da área do produtor rural da França é destinada ao POSIL, que é a mesma coisa de reserva legal no Brasil, não é? Vamos aqui no Brasil. Qual é o percentual mínimo de reserva legal? Aqui tem 3 percentuais. 20% da área, que é o menor, 35% dependendo do bioma, ou 80% quando se trata de floresta amazônica, não é? 80%. A França é 4%. Então isso aí é um ponto. Como é que é? Você está me exigindo uma coisa que vocês não fazem nem... né? É insignificante a reserva florestal, a reserva legal na França. Então a gente vai checando ponto a ponto para que a negociação não fique pensa, mas seja equilibrada. Ah, mas eu não posso cumprir isso agora, mas daqui a algum tempo se cumpre, de modo que a gente possa continuar fazendo o negócio respeitando a soberania de cada nação e a sua legislação. Eles não respeitam a gente aqui. Impõe de lá para cá e quer que daquilo... Claro que todo mundo sabe que isso não é um problema ambiental, isso é um problema comercial, né? O Brasil, altamente produtivo, tem um produtor habilitado, é um produtor
que usa tecnologia, que produz muito, tem um clima que lhe permite fazer pelo menos 2 safras por ano, e esse produtor termina jogando lá fora produtos em massa, em qualidade e com competitividade de preço nesse mercado. Isso é ruim para quem não tem as mesmas condições que nós. Quer dizer, o cara grita. Esse é um jogo comercial que, lamentavelmente, deveria se resolver de outra forma e não usando a questão ambiental como maneira de impedir avanço de produtos, né? A questão da liberdade de mercado tem que ser uma tônica que domine a economia mundial. E para encerrar muito rapidamente, gostaria só que o senhor explicasse, então, agora quais os próximos passos, qual a expectativa, né? É uma expectativa de que, de fato, esse tema caminhe no Senado? Sim, há uma necessidade, o setor precisa ter alguma coisa na mão para sentar à mesa, de modo que a gente possa dar ao governo, possa dar ao setor, né, uma legislação que lhe permita sentar à mesa, negociar, avançar. Nós não queremos nos isolar do mundo, mas queremos também entender por que nos cobram aquilo que eles não fazem lá fora. Não é verdade? Por exemplo, vamos citar mais um outro rapidamente, mata ciliar. Só a mata que fica ao lado das ribanceiras dos rios. Aqui pelo Código Florestal Brasileiro, que é muito rígido, dependendo da largura do rio, você tem que deixar X metros de floresta aqui para proteger e evitar que aquilo desmorone, não é? Como é que é lá fora? Não tem mata ciliar lá, não é? Então nós temos vantagens comparativas enormes com relação a qualquer um país europeu que a gente pode sentar com eles e ir acalmando, não é? Esse rigor que querem impor sobre a gente. Claro que a gente sabe que é problema de mercado, mas usa o meio ambiente, então vamos discutir no meio ambiente. Muito bem, a gente conversou agora com o senador Zequinha Marinho. Muito obrigada por essa entrevista, senador, e um excelente trabalho para o senhor. Obrigado a vocês, boa tarde a todos.